Brasil. Terra de paisagens deslumbrantes e riquezas naturais. Chão em que se plantando tudo dá. País do futuro. Cá entre nós, apesar de toda essa propaganda, você não deve estar nada satisfeito com o que anda acontecendo por aqui, não é mesmo? Também pudera. A realidade não colabora. O Brasil não é para amadores. Nós somos um país ainda demasiadamente pobre. Segundo o IBGE, 1/4 da população brasileira, 52 milhões de pessoas, vive abaixo da linha da pobreza, ganhando míseros R$ 387 por mês. Se nós colocássemos todas essas pessoas numa ilha, ela seria mais habitada que o Canadá e a Espanha. E se engana quem pensa que esses são os únicos a passar perrengue por aqui. Enquanto você assiste a esse vídeo, na tela do seu celular ou do seu computador, há 24 milhões e 800 mil brasileiros lá fora, uma Austrália, vivendo com uma renda equivalente a R$ 220 mensais, o suficiente para abastecer o carro com 52 litros de gasolina ou adquirir 14 Big Macs, ou ainda conseguir pagar apenas a metade de uma cesta básica em São Paulo. E mais nada. E isso é apenas uma parte da história. Nós somos um país ainda demasiadamente violento. Em 2016, o Brasil atingiu a marca de 61.619 homicídios. Nas próximas 4 horas, em míseros 240 minutos, ao redor do país ao menos 30 pessoas terão sido assassinadas, 22 mulheres terão sido estupradas, 32 pessoas terão desaparecido, 240 veículos terão sido roubados ou furtados, 10 cargas terão sido saqueadas. Duro, não? Não fica apenas nisso. Nós somos um país ainda demasiadamente ignorante. Se somássemos a população do Uruguai, da Nova Zelândia e da Irlanda, não alcançaríamos o número de analfabetos que existem no Brasil. No total, 50 milhões de brasileiros são analfabetos ou analfabetos funcionais. Se reuníssemos todos eles e formássemos um país, seria o 28º mais populoso do mundo. Nas escolas, metade das nossas crianças de 8 e 9 anos não está alfabetizada. E quando são, crescem sem adquirir o hábito da leitura. 30% dos brasileiros afirmam nunca ter adquirido um único livro em toda a vida. Nem os nossos professores leem. Segundo o Ibope, quando questionados sobre o título do último livro lido, metade respondeu nenhum e 22% citaram a Bíblia. Educação é inquestionavelmente um grande problema por aqui. Nós somos o penúltimo país do mundo, entre 64 nações analisadas, no quesito aprendizado em matemática básica, ciências e leitura, à frente apenas da Indonésia. Segundo um relatório do Banco Mundial, no ritmo de evolução atual, nosso país demorará 260 anos para atingir o nível educacional de países desenvolvidos em leitura e 75 anos em matemática. Dá para dizer que a ignorância é quase como um vírus por aqui. Por fim, mantendo a coerência, nós também somos um país ainda demasiadamente mal administrado. O Brasil possui os piores políticos do mundo. E isso não é nenhum exagero retórico. Segundo o International Institute for Management Development, nós literalmente temos o pior governo do mundo. Em 137 países analisados pelo Fórum Econômico Mundial, nós somos o número 137 entre os que menos confiam em sua classe política, o segundo pior país do mundo no quesito regulação governamental, atrás apenas da Venezuela, e o 4º na categoria ineficiência do gasto público, junto com a Venezuela, El Salvador e o Zimbábue. O Brasil é o campeão mundial em burocracia fiscal, o líder global em encargos trabalhistas e o 5º pior país do mundo no quesito facilidade para começar um negócio no The Global Innovation Index. Segundo o Banco Mundial, nós estamos entre os 10 piores países do planeta no quesito pagamento de impostos. Somos, no entanto, o país que oferece o menor retorno destes impostos ao cidadão. E nada disso é segredo para ninguém. A nossa estrutura é inquestionavelmente precária. No índice que mede a qualidade da infraestrutura de um país, organizado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa o vergonhoso 120º lugar em 144 posições possíveis, atrás de países como Etiópia, Suazilândia, Uganda, Camboja e Tanzânia. As nossas estradas são piores que as da Bolívia, do Zimbábue, do Butão e do Paquistão. No Brasil, 92% dos lares têm celular e 63% possuem acesso à internet, mas quase 100 milhões de pessoas ainda não possuem acesso à coleta de esgoto, e desse esgoto coletado, apenas 40% é tratado. Por aqui,
17 milhões de pessoas, uma Holanda, não tem acesso à coleta de lixo. 4 milhões, uma Croácia, não possuem sequer um banheiro em casa. Na velocidade atual, nós alcançaremos a universalidade dos serviços de coleta de esgoto apenas em 2053. Ou seja, os nossos políticos ainda não deram conta de resolver sequer os nossos problemas do século XIX. Preocupante, não? Nada disso acontece por acaso. Para tentar decifrar esse fenômeno, o jornalista Rodrigo da Silva, fundador do Spotniks, decidiu colocar a mão na massa e realizar um imenso trabalho de fact-checking sobre o exercício do poder no Brasil. O resultado é o Guia Politicamente Incorreto da Política Brasileira, o novo capítulo da série publicada pela editora Leia, que vendeu mais de 1 milhão de cópias nos últimos anos, idealizada há uma década pelo jornalista Leandro Narlock. Em pouco mais de 360 páginas, Rodrigo desnuda a atividade política no Brasil e prova que o nosso país tem o surrealismo como regime de governo, uma engrenagem executada de forma completamente desregulada, sedenta por recursos e privilégios, e que conta como principal objetivo, longe da preocupação com os serviços públicos à população, servir unicamente para o sustento dos seus próprios atores. Você está preparado?